paz do Senhor a todos, boa noite. Amém. Bem-vindo à família que chegou hoje. Que vocês sejam bem-vindos e que depois os irmãos possam cumprimentar eles no final do culto. Amém. E como hoje é culto de missões, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Do versículo 57 a 62. Lucas capítulo 9, do versículo 57 a 62. E o tema dessa ministração é viver o discipulado com Cristo para fazer a obra dele. Todos acharam? Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Graças te damos por esse dia, por esse culto, pelas canções entoadas para ti. Que nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra venha ao encontro das nossas carências, das nossas debilidades como servos, como discípulos de Cristo, que possamos pensar, refletir o que o Senhor quer falar aos nossos corações, que possamos mudar, ser transformados pela Tua Palavra, para que possamos ser discípulos fiéis, discípulos obedientes a Ti, discípulos que estejam prontos a Te servir, Pai. Que o Seu Santo Espírito ministre em nossos corações essa verdade e que o Senhor guie em toda a ministração. Em nome de Jesus, que eu oro e clamo a Ti. Amém. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Somos chamados a discipular. Só que fazer discípulos de Cristo, porém, o que antecede fazer discípulos? Sermos discípulos realmente comprometidos com Cristo. Queremos discipular, precisamos ser discípulos de Cristo comprometidos. E levar o discipulado com Cristo a sério é necessário. Necessário levar o discipulado a Cristo a sério, com entendimento e com bom testemunho. E como ensinaremos tudo que Cristo ordenou se não estivermos comprometidos com eles, debaixo da sua autoridade, debaixo das suas discipulado? E ser discípulo de Cristo envolve 3 demandas que nós estudaremos hoje nesse texto. A primeira demanda é o sofrimento, demanda do sofrimento. A segunda demanda é a prioridade. E a terceira demanda é a renúncia. E essa passagem também ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8. Vamos ver lá, Mateus capítulo 8.
versículo 18 até o 22. Só o versículo 18 é diferente, o resto é igual. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. É praticamente quase igual, só que tem o versículo, começo do versículo 18, que ele fala que Jesus tinha muita gente ao redor dele. E o último diálogo de Jesus não tem em Mateus. E os comentaristas falam que provavelmente o Evangelho de Mateus, escritor de Mateus, ele estava certo na cronologia. E Lucas, pela liberdade do Espírito Santo, tem inserido esse trecho na escrita dele. Porém, os comentaristas afirmam que a cronologia correta é de Mateus. Mas, independente da cronologia, é fato que Jesus atraía multidões ao seu redor. Pessoas para o seguir, como descreve o mesmo trecho de Mateus. E essa multidão de pessoas estavam a seguir a Cristo pelas mais variadas razões. Alguns por alimentos, outros por cura, outros pelos seus ensinos, e também até aqueles que seguiam Jesus, pois criam que ele era o Messias. E ser seguidor nem sempre é sinônimo de ser discípulo. Todos nós somos seguidores de algum canal do YouTube, alguma pessoa do Instagram, mas isso passa longe do que é ser discípulo. Ser discípulo é ser aprendiz, é aprender e imitar o mestre, o qual tem autoridade sobre o discípulo. Jesus, ele tinha uma multidão de discípulos, de seguidores, perdão. E como Jonas Madureira define essa multidão de seguidores, a multidão é uma pessoa sem rosto, sem nome, trata-se de uma espécie de zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, isenta das responsabilidades com relação a Jesus e ao seu ensino. Uma pessoa, ela pode ficar no anonimato na multidão, o que torna confortável seguir Jesus sem compromisso. É fácil ficar na multidão só esperando receber bênçãos, e essa era a ideia daqueles seguidores de Cristo naquela época: receber cura, pão, ou segui-lo por curiosidade para ver qual o próximo grande milagre de Jesus. E nada muito diferente nos nossos dias. Quantas pessoas temos que vão na igreja por causa de uma bênção, de um milagre, de uma cura, em busca de prosperidade, em busca de uma teologia que vai massagear o ego. Só que, de um instante para o outro, ela para de seguir a Cristo para voltar aos seus afazeres antropocêntricos, ou seja, o homem no centro. Ele volta a parar de seguir Cristo para fazer o que lhe agrada, o que faz bem para ele, não o que faz bem para Cristo. Porém, Jesus deseja seguidores comprometidos com o discipulado e ciente do custo de andar com ele. Dentre a multidão que seguia Jesus, há 3 interações, onde Jesus apresenta as 3 demandas sobre o custo do discipulado. Que a primeira demanda, como eu falei, Jesus ensina a demanda do sofrimento no discipulado com ele. A segunda demanda, Jesus ensina a prioridade no discipulado com ele. E a terceira demanda, Jesus ensina a renúncia no discipulado com ele. A primeira demanda está a partir do versículo 57.
Está escrito assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E essa é uma afirmação digna de nota. Esse seguidor fala: vou segui-lo aonde quer que o Senhor for. Pode ser em rios, pode ser em vales, em montanhas, em desertos. Ele vai segui-lo onde Cristo for. Temos aqui um homem entusiasmado, declarando que irá com Jesus para onde quer que ele for. Mateus escreve que esse homem se dirige a Jesus com essas palavras, é um escriba. E escriba, isso é extremamente notável, pois os grandes perseguidores de Cristo, quem foram? Fariseus e escribas. E escribas eram doutores da lei, eles eram mestres, mas esse escriba, ele reconhecia que Jesus era seu mestre. Enquanto Nicodemos, ele foi falar com Jesus no meio da noite, porque ele tinha temor que alguém visse ele com Jesus, esse escriba, ele vai à luz do dia falar para Jesus que ele quer segui-lo. E então pareceu-lhe agradável. Como é? Esse escriba, à luz do dia, ele se compromete a seguir Cristo. Ele via as multidões, ele via os milagres, as curas, o entusiasmo das pessoas. Então pareceu-lhe agradável viver junto no círculo mais íntimo de Cristo e estar intimamente ligado a toda essa fama que Jesus causava na região. Porém, a resposta de Jesus indica que ele conhece os corações e as motivações do homem, que afinal não eram tão nobres assim. Versículo 58 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus enfatiza que até os animais, eles têm suas tocas, têm seus abrigos. As raposas têm suas tocas para voltar a se abrigar. As aves dos céus têm seus ninhos, seus lugares de descanso. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E com isso Jesus indica que ser seu discípulo não será uma vida de mar de rosas. Não há conforto em ser discípulo de Cristo. Muito pelo contrário, haverá sofrimento, haverá lutas, humilhação, rejeição, escárnio e para alguns até martírio. Jesus se designa nesse versículo como Filho do Homem. E o termo Filho do Homem é uma profecia que está em Daniel capítulo 7. Vamos abrir lá, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Todos acharam? Qual que é o versículo? 9 e 10. Daniel está tendo uma visão do tribunal de Deus. Diz assim no versículo 9: continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias. Ancião de dias é Deus Pai. Se assentou, sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Aí pulando para o versículo 13 e 14, que é uma visão onde Daniel vê Cristo voltando para os céus depois da sua ressurreição. E diz assim o versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite,
Eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem, que é Jesus Cristo. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas, todos os povos, nações e língua os servissem. É isso, Jesus é soberano, e todas as pessoas de todas as nações, línguas e povos vão o servir. E voltando para Lucas, toda vez que a gente lê os evangelhos e tiver o Filho do Homem, é Jesus Cristo nessa profecia. Voltando para Lucas 9, do versículo 57 a 62, Jesus possuía todas as riquezas do céu. Ele era o Filho do Homem, ele era o Deus encarnado, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus, ele possuía todas as riquezas do céu. Contudo, ele deixara tudo para trás a fim de encarnar e viver como homem, sem local para reclinar a cabeça, sem um travesseiro para dormir, sem um abrigo para descansar. E Jonas Madureira faz até uma brincadeira, né? Que ele fala assim, tem o filho, o jovem rico, ele pergunta, mas quem é o outro jovem rico dessa passagem? Porque tem o jovem rico que fala, o que eu farei para herdar a vida eterna? Nessa mesma passagem tem um outro jovem rico, mas quem é esse jovem rico? Na cultura hebraica, 33 anos é ser jovem. E quem é mais rico do que aquele que era dono de tudo? É dono de tudo, tem domínio sobre todas as coisas, sobre tudo. Jesus Cristo. Ele estava no céu, ele tinha tudo, ele deixou tudo para vir nesse mundo, encarnar como homem e morrer por nós, morrer por mim e por você. E seguir-se e tornar-se discípulo de Cristo tem um preço. É necessário tomar a sua cruz. Nesse mesmo capítulo de Lucas, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. E tomar a sua cruz não é como alguns dizem, a minha sogra é a minha cruz. Ou outras pessoas dizem, a minha cruz é o meu chefe que é chato. Ou mesmo assim, uma pessoa mais dramática, a minha cruz é a enfermidade que me aflige. Mas tomar a sua cruz diariamente é sinônimo de rejeição e humilhação. E essa era a simbologia de carregar a sua cruz na época de Cristo. Precisamos estar cientes que ser discípulo de Cristo é ser afligido, é ser rejeitado, é ser provado, é ser humilhado, assim como o nosso Senhor foi. E os valores e ensinos dados por Cristo farão pessoas, o diabo e o sistema do mundo se levantarem contra nós. Seja em um elevado grau de perseguição em países como Coreia do Norte, Índia, Nigéria, Afeganistão, entre outros, ou em um contexto como aqui, que nós temos liberdade religiosa, mas seremos confrontados por defender nossos valores e nossas crenças cristãs em um mundo hostil ao Evangelho. É como disse Jesus em João, capítulo 15, versículo 18 a 20. Vamos abrir lá, João, capítulo 15.
versículo 18 a 20. Perdão. Diz assim, versículo 18: Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim, odiou a Cristo. Versículo 19: Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e é por isso que o mundo odeia vocês. Nós não somos do mundo, somos de Jesus, por isso que o mundo nos odeia. Versículo 20: Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, Jesus, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos. A segunda demanda é a demanda da prioridade. Voltamos para Lucas, versículo 59. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Enquanto o primeiro homem ele se ofereceu a seguir Jesus, esse outro foi chamado por Cristo. Porém, sua resposta revela o que está no seu coração. A resposta do homem abre margem para duas hipóteses. A primeira hipótese pode ser que o pai ainda esteja vivo, porém ele está velho e necessitando de cuidados. E é valoroso a atitude do homem, pois ele estava aguardando o mandamento de honrar pai e mãe. E quando seu pai falece, ele se juntaria a Jesus. E a segunda hipótese é que o pai acabara de falecer. E na cultura judaica, dar um sepultamento honroso ao morto era considerado um dever e um ato de bondade. Tanto é que o sepultamento tinha prioridade sobre os demais serviços religiosos. Porém, a resposta de Jesus, ela parece um tanto insensível. Versículo 60. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus, ele está dizendo que os mortos, espiritualmente, sepultem os mortos fisicamente. Você que está vivo, vá e anuncie o reino dos céus. Nós não sabemos exatamente o porquê da resposta de Jesus, mas temos algumas possibilidades. A primeira possibilidade, que a prioridade ou obrigação do sepultamento era dada ao filho mais velho, e talvez não era o caso desse homem. A segunda possibilidade é que cerimônias fúnebres não eram momentos de crescimento e edificação espiritual, mas muitas vezes era caracterizada de lamento excessivo e até hipocrisia. E Jesus, ele queria poupar o homem disso. Ele queria que esse homem, estando ao seu lado, sua fé fosse fortalecida, para que ele pudesse proclamar o reino de Deus. E a terceira possibilidade é: Jesus é o soberano Senhor, e segui-lo significa fazer o que ele manda. Jesus quer ensinar de qualquer forma que ele tem a prioridade, ele tem a primazia. É o que vemos isso em Colossenses. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. Todos acharam? Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, Jesus. Jesus é o primogênito de toda a criação. Versículo 16.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primogênito entre os mortos para quê? Para ter a primazia, ser o primeiro lugar em todas as coisas, sobre todas as coisas. A questão é, Jesus tem a primazia em todas as áreas de nossa vida? Seja a área financeira, espiritual, profissional, familiar. Enquanto Jesus chama o seguidor a ser discípulo, a resposta correta seria: eis-me aqui. Não, eu já vou, como a gente era criança, quando a mãe chamava, já vou, mãe. Para Jesus não é: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O chamado de Cristo é absoluto, soberano e divino. E a resposta deve ser imediata. Assim como foi Mateus, quando Jesus estava passando pela coletoria, ele disse: siga-me. E ele se levantou e seguiu. Em algumas versões está escrito assim, que ele imediatamente o seguiu. É essa a nossa resposta para o chamado de Jesus. E a terceira demanda, voltando para Lucas, no versículo 71, que é a demanda da renúncia. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Que mal havia nessa solicitação desse homem? Embora a solicitação parecesse justa, ela foi rejeitada por Jesus. Esse pedido, ele ecoa um relato que está no Antigo Testamento, quando Elias chama Eliseu para o ministério. E Eliseu pede para que ele possa se despedir da sua casa antes de seguir com Elias. Porém, Jesus não é Elias. Jesus, ele é Deus. Elias era um homem. E Jesus conhece o coração dos homens. Ele é capaz de ver o que nós não podemos ver. Jesus sabe que se esse homem voltar para casa, para se despedir-se, é capaz dele ser persuadido pela família com choros, pedidos de emotivos para ficar em casa, e ele vai acabar não se juntando a Jesus e a seus discípulos. Versículo 62 está a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O arado era um utensílio de madeira usado para preparar o solo e fazer os sulcos onde eram colocadas as sementes. E o arado, ele tinha um formato de âncora, sabe aquelas âncoras assim? Mais ou menos assim, né? E a parte reta da âncora, desse formato do arado, ele ficava preso em algum animal. Aí ficava a curvatura aqui, e essa ponta de baixo, ele ficava arrastando o solo para abrir os sulcos na terra para o plantio. E a parte de cima era o trabalhador que segurava para guiar. E na outra mão desse trabalhador ficava o aguilhão, onde ele controlava os animais. Então, esse homem, se ele tivesse arando com arado, ele olhasse para trás, ele começaria a fazer os sulcos tudo torto. Porém, uma plantação, se vocês já viram, é um sulco do lado do outro em paralelo. Se você faz torto, como você vai fazer o seguinte reto? Então, aquele que
põe a mão põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino. Aquele trabalhador que olha para trás, ele compromete o plantio. Ele não é adequado para o serviço. Da mesma forma que aquele que se compromete a seguir a Cristo, ter seu discípulo, não pode ter um coração voltado para outras coisas. Não pode continuar apegado à sua vida passada e ao que deixou para trás antes de ser alcançado por Cristo. Exemplo disso é a mulher de Jó, que ao ser retirada de Sodoma pelos anjos, ela é avisada: se ela olhar para trás, ela virará uma estátua de sal. Porém, ela olha, pois seu coração estava naquela cidade, sua vida era aquela cidade, e ela realmente, ela pudesse, ela voltaria e ficaria em Sodoma. E Jesus ensina que a demanda de renunciar a tudo, ensina que devemos renunciar a tudo no discipulado com Ele. Jesus mesmo diz em Lucas, no capítulo 14, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O vínculo com as coisas que possuímos ou as pessoas que nos relacionamos são a razão que muitos são incapazes de seguir a Cristo. São incapazes de submeter à vontade de Jesus. Consequentemente, eles são inaptos para o reino. Ou seja, eles não servem para o reino. Eles não são do reino. A vida antes do discipulado e serviço a Cristo é mais cômoda, é mais tranquila, é mais centrada no eu. É agir conforme o que for bom para mim. Porém, a vida que nos leva é uma vida que nos leva à condenação. E voltar para essa vida é ser inapto para o reino. Voltar para a vida antiga é afirmar que você não faz parte do reino de Deus e que você não é um filho de Deus. Um comentarista escreve sobre os versículos 57 a 62 que esses versículos nos induzem a duas perguntas: o que Deus me dá e o que eu dou para Ele. Em ambas as perguntas, obtém a mesma resposta. O que Deus me dá? Tudo. Ele dá um amor total, um cuidado total que abrange corpo e alma. Ele dá um auxílio total que alcança até a vida eterna. É pela sua graça que nós chegamos a completar a carreira cristã. E o que eu dou a Deus? Tudo. Uma vontade resoluta que não hesita ou oscila. Uma obediência total, sem reservas. Um amor total que submete ao serviço dele toda a força e todas as nossas capacidades. Cristo exige muito. O preço do discipulado é alto. Contudo, o que Ele fez por nós na cruz é algo imensurável. O próprio Deus, Filho, morreu pelos nossos pecados. E morreu pelos nossos pecados e nossas transgressões para nos dar vida. Concluindo, a W. Tozer diz que o chamado de Cristo, ele não é uma diplomacia. O que os diplomatas fazem? Eles entram em acordo sobre algum tema. Mas quando Cristo chama, é um ultimato. É chegar e dizer: eis-me aqui, te seguirei aonde quer que fores, mesmo que eu sofra, mesmo que eu tenha que renunciar a tudo, o Senhor é a minha prioridade. Se Jesus tem o chamado para segui-lo,
Saia da sua zona de conforto e o siga. Ser discípulo não é viver no conforto, só esperando as bênçãos de Deus. Ser discípulo de Cristo é ser afligido, rejeitado, humilhado, perseguido. Ser discípulo é dar a primazia a Cristo em todas as áreas da sua vida. A sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida emocional, sua gestão de tempo. Ser discípulo é renunciar à vida antiga e se dedicar à nova vida de devoção, obediência e serviço a Cristo. Ser discípulo não é fazer a nossa vontade, mas sim a de Jesus Cristo. Como a irmã Nayara estava perguntando, o que arde em nossos corações? Deve ser fazer a vontade de Cristo. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma aplicação. Olha que interessante, no versículos que a gente acabou de ler, logo após esses versículos, veio o capítulo 10, e é a missão dos 70, que o Senhor escolheu outros 70 e enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade, e o lugar onde haveria de passar. Ele lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso eu peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante que ele orienta esses seguidores, ele fala o que é ser discípulo, qual é o preço do discipulado, e depois ele faz a missão dos 70, só que ele fala, os trabalhadores são poucos aqueles que obedecem a Cristo, que querem servir a Cristo, que querem fazer a vontade de Jesus. Jesus, ele chama homens e mulheres para seguir e anunciar o seu reino. Jesus, ele chama homens e mulheres para orar ao Pai por trabalhadores, para orar ao Pai pelos pecadores, pelos perdidos. Jesus, ele chama homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. Jesus, ele chama homens e mulheres para ensinar tudo o que ele tem ordenado. Jesus, ele chama homens e mulheres para contribuir financeiramente em missões, em ministérios, que o seu reino possa expandir. Jesus, ele chama homens e mulheres para receber novos convertidos na sua igreja, na sua família, mostrando que cada filho de Deus resplandece a luz de Cristo. Jesus chama homens e mulheres para ensinar crianças o caminho do Senhor. Jesus, ele chama homens e mulheres para trabalhar na área de multimídia. Quem aqui tem conhecimento para que possa espalhar a palavra de Deus na internet, nas redes sociais? Jesus chama mulheres para ensinar e orientar outras mulheres. Jesus chama homens para ensinar e orientar outros homens. Que todas essas chamados de Cristo possam despertar em nós essa vontade de não ficar sentado num banco, mas servi-lo, fazê-lo à vontade dele. Fazemos discípulos quando nós servimos a ele, servimos na igreja, como trabalhamos em prol do seu reino. Porque evangelizar não é só falar que Cristo fez, mas é você ensiná-lo tudo que ele ordenou, os mandamentos que ele deixou para nós. Que Deus coloque fogo em nosso coração nesta noite. Que ele possa colocar em seu coração a convicção do seu chamado. É pregar, que você desperte, que você faça. É ensinar, que você vá e ensine. É receber com amor e carinho aquelas pessoas que estão chegando à casa de Deus, que você faça.
é evangelizar, que você vá, mas não fique parado. Seja um discípulo obediente, um discípulo que faça a vontade dele. E assim que nós possamos executar a missão de fazer discípulos de todas as nações. Amém? Amém. Convido a todos a ficar de pé para orarmos.